Olá, eu sou Rebeca de Alencar e estamos no ar com mais um programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. E hoje nós vamos falar sobre cortes no orçamento da universidade. A Universidade Federal de Roraima teve mais de 14% do orçamento bloqueado pelo governo federal. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o reitor da Universidade Federal de Roraima, Geraldo Ticianelli. Bom dia, reitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Muito obrigado pela oportunidade. É um assunto realmente que nos afeta, então precisamos informar a nossa comunidade sobre o andamento da nossa universidade. Professor, muito obrigada pela sua presença. E aqui esse assunto que deixou muita gente inquieta, né? Outros indignados. Mas quanto foi exatamente o valor desse bloqueio? Bom, é importante que a nossa comunidade saiba que não é o primeiro bloqueio que está acontecendo. Desde 2020, já aconteceram outros bloqueios e outros cortes no orçamento. Eu costumo falar que nós estamos... são dados, que nós estamos com o pior orçamento da história da universidade. Nesse pontualmente, ele afeta mais porque ele veio sem um anúncio antecipado. Então, não houve tempo de preparação e um planejamento. O bloqueio hoje está na ordem de 14,5%, se você considerar a Lua, 14,72%. E o que significa isso em números? Para o nosso funcionamento, a universidade ela recebe recurso por ações. Então, nós temos ações de funcionamento, ações de assistência estudantil, ações de infraestrutura, enfim, são várias ações que os recursos são distribuídos. Então, nesse especificamente, para a nossa universidade, veio mais de 3 milhões para o funcionamento e 2,5 milhões aproximadamente para assistência estudantil, que é o PENAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Para sentir o impacto que isso tem, o valor total do PENAES é de 5 milhões e pouco, aproximadamente por volta de 5 milhões e meio. Quando você bloqueia 2 milhões e 500, nós estamos falando na ordem de 38,45. Então, é um bloqueio que nos preocupa muito. Então, assim, é um bloqueio considerável, afeta diretamente. Nós vamos tentar, através de uma reorganização e planejamento, como eu falei antes, outros bloqueios já tiveram e a universidade não sentiu. Pelo contrário, nós aumentamos, inclusive, benefícios. Hoje nós temos benefício creche, benefício material de ensino para aqueles alunos que não têm condições de comprar os primeiros materiais, mas esse, assim, é um pouco preocupante. Nós temos aqui uma pergunta do estudante do curso de Economia, Abdias. Ele quer saber o que foi que motivou o corte, esse último corte. Abdias, obrigado aí pela pergunta, é uma pergunta importante. As informações que nos chegam, tanto na universidade quanto através da Associação Nacional de Reitores, ANDIFES, na qual eu faço parte da diretoria executiva, ele vem através de um limite do teto dos gastos, então precisava ter sido bloqueado em relação aos ministérios. Então, na verdade, não é a Universidade Federal de Roraima. Todas as universidades, institutos e órgãos ligados ao Ministério da Educação, na ordem de 3 milhões. Outra informação também que nos chega é que o recurso ele vai ser destinado para o aumento de 5% dos servidores públicos. Então, ainda é uma informação que chega através das mídias, dos jornais, mas, de qualquer forma, nos afeta. A última reunião que nós tivemos, na segunda-feira à tarde, para analisar todo o cenário econômico, nós observamos que apenas 5 ministérios foram afetados. E o de maior impacto é o Ministério da Educação. Então, assim, é muito sério quando trata de educação, que a educação é a base do nosso país. E esse corte ele vai atingir diretamente qual será o primeiro público impactado? Basicamente essas duas ações que nós comentamos, que é a ação funcionamento. E o que é um funcionamento? É ele que nos permite honrar os contratos. As pessoas esquecem, eu repito isso com muita frequência, acham que a universidade é só ensino. A universidade é uma cidade. Ela paga luz, ela paga água, ela paga transporte, ela paga segurança. A universidade tem uma grande empregabilidade. Hoje nós temos um número muito considerável de terceirizados. Então, assim, isso tem um impacto direto.
E por que é a nossa preocupação ao contrário dos outros bloqueios? Porque quando os outros bloqueios foram anunciados antecipadamente, ou os cortes eram antecipados, nós conseguimos fazer um planejamento. Esse não. Esses eram contratos que já foram firmados e agora você tem que honrar o contrato. E de repente você não tem mais o recurso. Então o funcionamento é muito sério. E a questão da assistência estudantil para os estudantes mais vulneráveis. Porque esse recurso, ele é fundamental para moradia, alimentação, e os outros benefícios que nós comentamos. Então, como que nós vamos conseguir honrar essas bolsas dos alunos? Obviamente, nós vamos ter que arrumar alguma forma e reorganizar o nosso orçamento. Mas tudo aquilo que nós planejamos em agosto do ano passado, e a nossa gestão ela prioriza o planejamento, ela se quebrou. Então, agora tem que reorganizar para que os estudantes que são o fruto, né, a missão da nossa instituição, não sejam afetados. Então, assim, os alunos que hoje já recebem auxílio, eles correm o risco de perder? Correm. Nós não podemos diminuir o cenário preocupante que nós temos hoje. Existe essa possibilidade como todas as universidades. Inclusive, algumas já começaram desde o ano passado. Que, mais uma vez, esse é um dos bloqueios. Então, a universidade já vem cortando desde o ano passado. A nossa não sentiu, porque ela é muito bem planejada. Mas nós vamos tentar, de todas as formas, com que os alunos, principalmente vulneráveis, não sejam atingidos. Eu não quero garantir, mas eu quero dar, pelo menos a nossa palavra, que tudo que é possível ser feito, está sendo feito e será feito. O mesmo seria para o pessoal, a equipe que atende a universidade por meio das empresas terceirizadas? Sim, todos. Corre o risco da gente perder contrato? Como? A nossa ideia, como eu já havia comentado, qual que é a estratégia do nosso grupo de gestão? Como nós planejamos sempre um ano antes, por exemplo, 23 já está todo planejado. Nós já sabemos o que vai ser feito em obras, o que vai ser feito em reformas, o que será feito em revitalização. Então, nós antecipamos esses contratos. Então, como nós antecipamos o ano de 21, então, 22 nós temos uma margem de manobra um pouco melhor. Se nós tivéssemos deixado para planejar em 22, quando você recebe o recurso, aí certamente teríamos questão de empregabilidade e corte de bolsa. Então, existe um risco. O quantitativo hoje de pessoas terceirizadas na universidade, entre segurança, manutenção, limpeza e atendentes, os recepcionistas, são quase 500 pessoas. São 500 famílias que podem ser afetadas. E de bolsista, o público mais ou menos? Nós temos mais de 1.000 alunos atendidos em várias ações que a universidade libera, desde bolsa acadêmico, moradia, transporte, alimentação. Até adiantando, que eu sei que uma demanda que os alunos estão prevendo, porque nós não podemos esquecer também que, além de bloqueio e cortes orçamentários, nós estamos nas piores inflações. A inflação do período já passou de 12,2%. E isso impacta, vou dar um exemplo, na alimentação. Então, há um questionamento do valor do RU, mas você não tem como fazer mágica. O valor hoje da alimentação, todos nós sabemos no nosso cotidiano. Então, primeiro foi estabelecido o contrato, é visto o valor. Nós temos, obviamente, a sensibilidade de saber que o valor para o estudante está um pouco elevado, mas primeiro você faz o contrato, põe para funcionar, e eu acredito que em breve os alunos terão uma novidade de uma redução desse valor. Eu não quero adiantar, mas eu quero passar uma perspectiva que isso já está no processo muito adiantado. Mas sem perder a qualidade Sem perder a qualidade, porque, na verdade, a universidade vai subsidiar. Por isso que eu falo que o impacto vem em hora errada, estava muito adiantado já a programação. Para a empresa, que é importante, porque você não pode afetar a empresa, senão ela cancela o contrato, ela quebra. Então, nós temos a responsabilidade com ela e temos com os estudantes. Então, a ideia é subsidiar uma parte. Para os alunos que são atendidos, eles não pagam nada, isso que é importante. Em outros anos, ainda tinha um valor que o aluno tinha que pagar. Agora, não. Aluno assistido é 100% gratuito. E aqueles que não são assistidos, a ideia nossa é subsidiar um valor. Então, a empresa não é afetada e o aluno ele consegue ser subsidiado de alguma forma. Certo. Então, esse corte veio em um momento que já estava difícil
e pode atingir até quase diretamente 1.500 pessoas, né, em torno entre terceirizados e estudantes, e os projetos que estavam em andamento. Exato. Nós acordamos aí dormimos com o valor garantido dos benefícios e acordamos com 40% menor daquilo que nós tínhamos programado. Então, a universidade tem um grande desafio e no próximo bloco a gente tem a participação do público acadêmico, público externo, e vamos para um breve intervalo. Nós estamos aqui no estúdio com o reitor da Universidade Federal de Roraima, Geraldo Ticianelli, falando sobre o corte no orçamento anunciado na última semana. Lembrando que estamos também nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. É só seguir o UFRR Oficial e ficar por dentro de tudo o que ocorre na nossa instituição. Fique ligado na 95,9. Até o próximo bloco. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 e pela TV Universitária Canal 2.1. Nós estamos aqui no nosso estúdio com o reitor da Universidade Federal de Roraima, Geraldo Ticianelli, para falar sobre o corte no orçamento de mais de 14%. Professor, aqui a gente recebeu perguntas do público, dos nossos ouvintes e telespectadores, sobre esse corte. E o professor Simão Farias, ele quer saber se o novo orçamento vai impactar ainda mais a assistência estudantil e as bolsas de pesquisa e extensão. Bom, agradecer ao professor Simão, né, pela participação dele. Conforme eu comentei antes, obviamente impacta, porque os recursos não existem mais. O que nós estamos trabalhando agora no processo de reorganização muito rápida, como eu falei, nós sempre trabalhamos um ano antes do planejamento. E como o recurso foi bloqueado sem um aviso prévio, agora nós temos que nos reorganizar. Então, a nossa proposta é que a nossa comunidade não sinta, justamente por essa antecipação de contratos que nós já realizamos. Então, isso que dá segurança de não ter nenhuma luz cortada, de não ter nenhum impacto na segurança e para que possamos direcionar. Talvez, né, obviamente, algumas coisas vão ter que acontecer. A universidade sabe que nós estamos com o maior programa de manutenção de infraestrutura. Talvez nós vamos ter que diminuir um pouquinho a velocidade dessa revitalização, mas o nosso foco é o ensino, a pesquisa e extensão. Esse não pode ser afetado. Então, mais uma vez, não quero garantir, mas eu quero dar todo o nosso empenho para que a nossa comunidade não seja afetada. E a gente tem mais uma pergunta aqui da pedagoga Leonice Moraes. Professor, é possível dizer que esse corte afeta não apenas os estudantes e professores universitários, mas a população como um todo? De que maneira isso pode acontecer? Bom, a população em vários sentidos, né? A nossa comunidade, ela usufrui do serviço da universidade em vários sentidos. Então, ela é afetada, obviamente, quando a infraestrutura não está adequada, quando você não consegue cortar o mato. Mas uma situação importante também, mais uma vez que as pessoas esquecem, que a universidade é uma grande estrutura. E eu, como já comentei, ela tem um nível de empregabilidade muito alto. Hoje nós temos basicamente ou 500 ou mais de 500 pessoas, mães ou pais de família ou responsáveis, que podem ser afetados com o corte desses contratos. Que é limpeza, recepcionista, limpeza externa, limpeza interna, segurança, a manutenção, a empresa que trata da nossa rede lógica, enfim, é uma série de fatores que podem afetar direto ou indiretamente a nossa sociedade. Mas, principalmente, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de ensino, nós estamos falando de desenvolvimento do Estado e de um país. Então, eu acredito que o maior corte é o corte da qualidade
do desenvolvimento de um país, de um estado, de uma nação que precisa de profissionais bem formados. A Universidade Federal de Roraima tem um trabalho muito bonito ao longo desses 32 anos. E, obviamente, que esses cortes ou bloqueios, eles impactam de uma forma muito direta e nos preocupa. Por exemplo, seria muito bom se nós pudermos estar aqui discutindo hoje sobre qualidade, sobre excelência, sobre bons profissionais, bons egressos, o que a universidade vem fazendo, atendendo a população mais vulnerável. E hoje nós estamos comentando aqui sobre um corte de um fator fundamental e primordial para o nosso país. Professor, a acadêmica Denifer Silva, ela quer saber, diante deste problema, qual vai ser a prioridade da universidade e se a sua gestão já tem uma estratégia para proteger o público mais vulnerável, que para ela aqui na pergunta são os estudantes. Como eu comentei também, a estratégia do nosso grupo, que são proveitores muito técnicos, é sempre um ano antes já como preparar o ano que virá. Então, todo ano, por exemplo, de 23 já está todo organizado. Então, como nós já temos todo o cenário estabelecido, fica mais fácil você antecipar contratos para exatamente com que esse bloqueio não afete diretamente. Nós temos, obviamente, estratégias, como eu vou retomar um exemplo, que são um programa de manutenção de infraestrutura, que está com uma velocidade muito forte. Nós praticamente entregamos 1 a 2 prédios revitalizados por mês, e agora nós vamos diminuir um pouco. Obviamente, nós temos que fazer isso, porque o público-alvo, que são os docentes e os discentes, o ensino, a pesquisa e extensão, eles não podem parar. Então, o foco nosso, a nossa conversa, o nosso planejamento é para que as ações continuem de forma muito tranquila. Nós não podemos aumentar. Vamos aumentar a bolsa, vamos, como estavam comentando, nós vamos tentar criar uma forma de subsidiar um pouco o restaurante, mas não pode ser muito. Então, esse bloqueio limitou um pouco algumas ações que nós estamos já planejando. Então, para a Denifer, os estudantes que estão lá, apesar de ter o risco de diminuir a quantidade de bolsas, a universidade vai tentar manter o que ela tem hoje. Basicamente isso. Basicamente, mais uma vez, eu não posso ser uma promessa, que o cenário é incerto. A inflação hoje é galopante. Mas eu quero garantir que a possibilidade disso ocorrer é mínima, porque nós vamos trabalhar fortemente. Em outras universidades já começaram. Como eu comentei, eu faço parte da diretoria executiva da Associação Nacional de Reitores, então, de alguma forma, nós ajudamos o gerenciamento, ou fazemos a interlocução com o governo federal das 70 universidades do país. Então, nós já sabemos a realidade de todas. Algumas já começaram o corte pesado em relação à bolsa, em relação à luz. O nosso aqui ainda não sentirá um impacto imediato, não. A gente recebeu também uma pergunta da comunidade externa. Essa é Francisca de Andrade, ela é professora da rede estadual de ensino. Ela quer saber quais foram os anos em que a universidade mais teve cortes no orçamento. E se na sua gestão está sendo difícil e se isso tem atingido diretamente o auxílio dos estudantes. Bom, nós assumimos dia 10 de março de 2020. De lá para cá, nós pegamos a pior pandemia da última década e o pior orçamento desde 2010. Eu sempre comento, como comparação, em 2004, o orçamento discricionário. O que é o orçamento discricionário? O orçamento de uma universidade, ela se divide em obrigatório e discricionário. Obrigatório é a folha de pagamento. Discricionário é o que faz funcionar. É tudo aquilo que nós estamos conversando agora. O discricionário em 2004 era 114 milhões. Ano passado, que foi o pior realmente o orçamento da história, foi 27 milhões. Sendo que 5 milhões fica para energia elétrica, se consome muita energia elétrica, por isso que nós estamos implantando uma usina fotovoltaica para tentar minimizar, e a segurança 3 milhões e meio. Esse ano melhorou um pouco, nós aumentamos um pouco para 40 milhões, mas a inflação também está muito alta. Então, assim, qual foi a pior época de orçamento da história? Nós estamos vivendo.
Então, nós só estamos conseguindo passar. Mais uma vez, eu quero que a universidade, a nossa comunidade entenda isso. Nós estamos conseguindo passar sem a sensação imediata, porque está sendo feito muito planejamento. E esses planejamentos precisam do entendimento e cooperação da nossa comunidade. Quando nós falamos, olha, não tem como executar esse pedido nesse momento, porque o pior orçamento da história é o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, está respondido, Francisca. A Leonice, ela quer saber ainda o seguinte: professor, sabemos que investir em ciência e tecnologia é fundamental para um país se tornar mais desenvolvido e com maior capacidade de resolver seus problemas econômicos e sociais. Nesse sentido, quais as expectativas de um país cujo governo, de forma recorrente, faz ataques a universidades públicas por meio de falas pejorativas e de cortes orçamentários? Nós estamos falando agora de Ministério da Educação, né? E a pergunta vem sobre ciência e tecnologia, porque também houve impacto na ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia é feita por um ministério específico, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. E o impacto lá também foi na ordem de 3 milhões e tem afetado muito o desenvolvimento de pesquisas, né, de órgãos específicos, como o CNPq, a CAPES, enfim. Isso é muito sério, porque a pesquisa ela gera respostas, tanto para a de saúde, para a de tecnologia, para a de agronomia. Então, assim, é muito difícil um processo de gerenciamento quando os recursos básicos de funcionamento são afetados. O ensino, a pesquisa e a extensão são fundamentais para a formação do nosso egresso, mas a pesquisa ela é um projeto também de futuro, é um projeto de nação, é um projeto na qual, através de pesquisas, que eu arrumo solução para a nossa sociedade. Vamos dizer aí o Covid. Nós conseguimos passar por uma pior pandemia da última década através de pesquisa. Pesquisadores bem formados conseguiram um mapeamento genético do vírus e, através disso, estamos com uma vacina segura, tanto é que estamos aqui hoje, e podemos ter a segurança do nosso convívio diário. Então, assim, é muito preocupante o momento que nós estamos vivendo, esperamos que isso seja decorrente de um aspecto econômico, pandêmico, e que possamos passar, mas só passaremos isso juntos, com muito diálogo, muito planejamento, muita organização, mas é um momento muito preocupante. E a última pergunta dos nossos ouvintes, você já respondeu várias vezes, é sobre o que a gestão está fazendo para solucionar. Trabalhando muito. Nós estamos trabalhando sábado, domingo, quando teve esse impacto, foi numa sexta-feira às 18 horas, quando nós recebemos a notícia do bloqueio. Então, sábado de manhã nós já fizemos reuniões, sábado à tarde, entendemos o cenário. A diretoria executiva da Andifes se reuniu para verificar as ações. Hoje, inclusive, o presidente da Andifes estará junto com o ministro da Casa Civil, tentando reverter o bloqueio. Estou indo para Brasília amanhã, que nós temos várias agendas através da Andifes com o ministro da Educação. Então, assim, nós estamos trabalhando, tentando reverter, tentando verificar se esse bloqueio é uma situação momentânea, como aconteceu em outros momentos. Em 2020 aconteceu o bloqueio, mas em setembro ocorreu a reversão desse processo e nós conseguimos finalizar o ano. Porque o bloqueio também pode ser irreversível pelo Ministério da Economia. Então agora é um momento assim, de muita articulação, muita conversa, muito planejamento, informar a nossa comunidade, por isso que nós fizemos uma carta dirigida à nossa comunidade, para que eles saibam que a situação hoje é uma situação preocupante, mas que precisamos, de forma unida, superar e sair. E cabe à universidade fazer isso. E outros setores que também discutam. Mas, mais uma vez, também é importante, eu lembrei agora, que não foi só as universidades que foram afetadas. Fundeb também foi afetado. A educação básica também foi afetada. Tal foco nas universidades porque houve uma manifestação muito forte. Mas outros recursos também estão afetados em relação a esse bloqueio. E quando você fala em criança, em educação básica, tem uma preocupação um pouquinho maior, porque é o futuro do país. É triste a situação atual, até porque pode ser até uma estratégia política, né? Você pedir para desbloquear o que você já tem, quando você poderia pedir, como você disse,
qualidade. A gente está discutindo aqui qualidade, mas não estamos discutindo devolva o que a gente já tinha, né? E o assunto é gestão. Está ficando por aqui. Hoje nós conversamos com Geraldo Ticianelli, reitor da Universidade Federal de Roraima. Obrigada, professor, pela sua participação. Se você quiser falar alguma coisa com a população, o espaço está aberto. Bom, eu queria agradecer o convite. Eu acho que é importante, mais uma vez, que todo gestor público venha dar satisfação do seu trabalho, do seu planejamento, para que tenha garantias e segurança para toda a comunidade na qual ele está responsável. Então, eu quero me dirigir agora pontualmente à nossa comunidade universitária. Saiba que nós estamos, sim, com muita maturidade, muita responsabilidade e muita tranquilidade, como o momento exige, para superar mais esse desafio que nós estamos enfrentando. Já superamos o desafio, ainda existe, mas do auge da pandemia, né, estabelecemos que todos iam cuidar de todos, superamos, já superamos outros bloqueios e outros cortes orçamentários, também com muita segurança, e esse também não vai ser diferente. Mais uma vez, precisamos do entendimento da comunidade, mas eu quero dizer principalmente para os nossos alunos vulneráveis que vamos trabalhar muito para que eles não sejam atingidos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada pela audiência e até o próximo O Assunto é Gestão, aqui pela Rádio e TV Universitária.